TVNet, a TV que vai até você. Bom dia! Está no ar o programa Padrão da Notícia, com a apresentação deste amigo de vocês, o Ribeiro Júnior, trazendo as principais informações, fato verídico de tudo o que acontece aqui na TVNet. Você vai saber agora notícias da região de Palmares, Catende e outras cidades, notícias de Pernambuco, do Nordeste, do Brasil e do mundo. Notícias que realmente têm uma conotação maior, que chama a atenção de toda a sociedade. Eu sou o Ribeiro Júnior e aí é você, muito mais importante em nossa programação. Está no ar o programa Padrão da Notícia. Olha, imagina você está trabalhando e de repente você é surpreendido por uma pessoa que, além de não pagar os seus impostos, ainda vai te ameaçar. E o que é pior, essa pessoa não só ameaçou, matou um funcionário da companhia de eletrificação do estado de Pernambuco, a CELP, lá na cidade de Limoeiro. Após assassinar eletricista, o segundo funcionário foi forçado a fazer a religação, vendo o colega lá estendido morto. Ou você faz a religação ou morre também. Isso aconteceu na cidade de Limoeiro. Após cortar a energia elétrica de um cliente, um eletricista da Companhia Energética de Pernambuco, a CELP, foi assassinado ao tentar cortar a energia elétrica de um cliente em Limoeiro, no agreste pernambucano. O crime aconteceu na última terça-feira. Esse crime aconteceu na última terça-feira, dia 29. De acordo com a empresa, a CELP, o funcionário foi identificado como José Reginaldo de Santana Júnior, 31 anos de idade. O crime ocorreu na zona rural da cidade, durante um corte ilegal de energia. A ação foi determinada pela Companhia de Energia por causa da falta de pagamento, ou seja, um velhaco de energia. CELP vai lá, manda cortar o fornecimento para que ele pague. Ele não se conteve com o corte da energia e matou o funcionário da CELP. De acordo com a polícia militar, o assassino verdadeiramente cruel. Cruel. O homicídio ocorreu por volta das 16 horas, ou seja, 4 da tarde, em uma fazenda denominada, ou por nome de Aras Vovozito, ou aliás, Vovozito. Havia 2 eletricistas no momento do crime no veículo. Após o corte de energia, segundo a polícia, o proprietário da fazenda, que já tinha fechado a porteira com um cadeado, olha só, ele já havia fechado a porteira com um cadeado para ninguém entrar ou para ninguém sair. O que é que ele fez? Demonstrou grande insatisfação e efetuou um disparo de arma de fogo contra um dos funcionários, que morreu no local. Morte instantânea. Pobre rapaz trabalhando no ofício de sua profissão, cumprindo ordens, foi assassinado porque o indivíduo não pagou energia e ainda matou o funcionário da CELP. O homem ainda obrigou o segundo funcionário. Veja a crueldade desse cara. Depois que ele matou a tiros o primeiro funcionário da CELP, o que é que aconteceu? Pegou o segundo funcionário, que tentou correr com medo. Você não vai correr não. Ou você faz a ligação, a religação, ou eu mato você também. O cara estava com o diabo no couro.
Esse é o verdadeiro filho dos 600 mil Cravinotti. Se a besta fera que o padre Cício falava, que um dia ia aparecer, e apareceu lá na fazenda em Limoeiro. O dono do Aras, Vovozito. Mas de acordo com funcionários, depois da ligação, ele ainda ameaçou o segundo funcionário e o obrigou a entrar no porta-malas do carro da Celp. Obrigou o cara a entrar no porta-malas, dirigiu o carro até fora da fazenda e abandonou pra lá, jogou pra lá. Cara imbecil, né, velho? É um cara imbecil. Mas olha, daqui a pouco estamos aí aguardando uma matéria exclusiva a respeito do menino Miguel. Matéria exclusiva que viralizou o mundo inteiro. Aquele crime que aconteceu lá na capital pernambucana, em Recife, de uma criança que foi... Bom, eu vou trazer os detalhes dessa matéria daqui a pouco no programa Padrão da Notícia. Coisa nova deste crime do garoto Miguel. Eu quero mandar um abraço aqui a o Estênio. O Estênio, que trabalha hoje, será um dos grandes engenheiros, eu acredito, pela dedicação, um dos grandes engenheiros civis do estado de Pernambuco. Está lá, sintonizadíssimo, ouvindo, assistindo o programa Padrão da Notícia aqui na sua TV Net. Olha, minha gente, eu vou chamar os comerciais e eu já vou trazer a matéria. Eu vou trazer aqui uma matéria onde Palmares já chega a 72 mortes vítimas do Covid-19. Palmares já chega a 72 mortes vítimas do Covid-19. Eu vou trazer essa matéria, é rapidinho, 2 minutos e a gente está de volta. Medicamentos, fraldas e perfumaria, cuidando da sua saúde toda hora e todo dia. Farmabrito oferece atendimento especial. Atendimento especial. Temos aferição de pressão, profissional farmacêutico em tempo integral. Farmabrito. Agora em 2 endereços: Rua da Aurora, Centro Palmares, e na Avenida Frei Caneca, em frente à Agência do Trabalho. Fazemos entrega a domicílio grátis. A Farmabrito faz entrega a domicílio grátis. Ligue agora mesmo: 3662-2705. com atendimento especial. Farmabrito. Tem profissional farmacêutico em tempo integral. Farmabrito. Cuidando da sua saúde com atendimento especial. Clínica Santa Paula, há mais de 30 anos de existência, servindo com excelência. Dispõe dos melhores profissionais nas mais diversas especialidades médicas, atendendo com qualidade e competência. Doutor Dorivaldo Coutinho, ressonância magnética, ultrassom com Doppler colorido, ultrassom geral, raio-x digital, densiometria óssea. Doutor Elias de Araújo, Doutor Marcos Ferreira, Doutor Ricardo Moraes. A Clínica Santa Paula dispõe do mais moderno e avançado laboratório de análise clínica da região, o LAC, servindo com amor e eficiência. Doutora Cristiane Coutinho, LAC, 33 anos a serviço da saúde. Avenida José Américo de Miranda, fones 81-3661-0320 e 3661-1579. Avenida José Américo de Miranda, Palmares, Pernambuco.
Churrascaria Boi na Brasa, seu point em Palmares, localizada na zona da Mata Sul de Pernambuco. Venha curtir diariamente o excelente atendimento oferecido aos clientes. Almoço, petiscos, bebidas, todo o serviço bem a gosto do cliente. Dispõe ainda de playground, música ao vivo nos finais de semana, karaokê, telão para os dias de futebol ao vivo e uma equipe de seguranças bem treinados para garantir a segurança de todos. Tudo isso preparado com exclusividade para você e sua família. Venha e comprove. A Churrascaria Boi na Brasa garante excelência no atendimento. WhatsApp 81996145299. Avenida Luiz de França, 1355. Palmares, Pernambuco, Brasil. Conheça Eri Cabeleireira, um ambiente agradável, climatizado, oferecendo conforto e beleza, com Wi-Fi, uma equipe de profissionais de excelente qualidade, técnicas em penteados e maquiagem, para o Dia das Noivas e todos os eventos. Maquiagem definitiva e escova de longa duração. Aceitamos todos os tipos de cartões. Eri Cabeleireiros, Rua Cleómenes Granja, 609, Centro Palmares. Fone 81 3661 0255 36610255. Eri Cabeleireira. TV Net, a TV que vai até você. Estamos de volta com o programa Padrão da Notícia, com a apresentação do Ribeiro Júnior. Eu falei para você que Palmares volta às páginas de jornais e aos noticiários com números do Covid ou da Covid, essa doença desgraçada que faz com que as pessoas todas andem de máscaras. Olha, é um verdadeiro inferno essa doença. Essa doença é um caos. Travou tudo, parou tudo, aumentou o preço de quase tudo no Brasil. Serviços. Bom, quando eu disse aumentou o preço de quase tudo no Brasil, essa doença provocada, de acordo com informações, pelos chineses. Eu não sei a quem, nem o nome desses caras. Também não estou procurando saber o nome desses caras. Mas algumas autoridades no âmbito da saúde, inclusive próprios chineses, já pulverizaram em redes sociais de que eles foi quem fabricaram o Covid-19, que é uma junção de duas bactérias que foram elaboradas em laboratório para, não sei. Uma coisa eu sei, os chineses estão comprando tudo pelo mundo afora, inclusive a grande produção de arroz do Brasil. Uma das maiores da história do Brasil, os chineses já chegaram e compraram até as cuecas dos donos, quanto mais o arroz. Com mais um óbito na cidade de Palmares, chega a 72 o número de mortes. 72 mortes em Palmares, vítimas da Covid-19. Palmares também vem pagando um preço alto. 1.300 casos de Covid-19. Pernambuco totaliza 147.171 casos confirmados, 26.285 graves, 120.886 leves, casos leves, que estão distribuídos por todos os 184 municípios pernambucanos, além do arquipélago de Fernando de Noronha. Agora, a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco registrou ontem, quarta-feira, dia 30 de outubro, 846 novos casos da Covid-19. Entre os confirmados ontem, 3% são os casos de síndrome respiratória aguda grave. Todos os outros 817 casos,
ou seja, 97% são leves, ou seja, pacientes que não demandaram internamento hospitalar. A Covid-19 realmente tem prejudicado, e não é pouco, a população brasileira. E principalmente onde, em algumas cidades, os seus gestores não têm responsabilidade com os seus munícipes. Deixam correr frouxo no tocante ao tratamento e às vezes, quando acontece as doenças a manifestação dessa doença nas pessoas de algumas cidades, empurram para as grandes cidades e ainda acham que estão fazendo favor. Ainda acham que estão cuidando das pessoas. Mas o dinheiro está entrando nos cofres públicos do município, dinheiro do governo federal, que vem empurrando dinheiro de pá. Dinheiro entra de pá para encher o saco que não enche nunca. De político ladrão, os cofres deles não enchem nunca. Político ladrão é uma coisa séria neste país que não tem ordem. É um país que não tem punição. Esse é que é o grande problema. Porque se tivesse punição neste país, político de ficha suja não estaria candidato. Ah, mas não pode falar no... Por que não pode? Citar o nome de bandido, de ladrão, não pode? Por que não pode? Qual o crime que eu estou cometendo em dizer que determinados políticos ladrões estão concorrendo aí a mais uma vaga, a mais uma vez, a voltar a ter o privilégio de poder roubar o dinheiro público? Qual crime que eu estou cometendo? Quem comete o crime sou eu que falo ou ele que rouba? Eu quero entender. Eu quero entender. Às vezes, as pessoas denunciam um ladrão que rouba o pão numa padaria. É ladrão, tem que ser denunciado. E tem que ser preso. O cara rouba uma palma de banana. É ladrão, tem que ser preso. Mas por que é que as pessoas aqui no Brasil não acostumam a denunciar as pessoas? Vejam bem, as pessoas não costumam fazer movimentos e irem até a justiça denunciar políticos ladrões. Por que que não tem essa, eu vou dizer que essa cultura no Brasil de denunciar ladrão? Porque esse político ladrão, em 99,9% dos casos, quando roubam o dinheiro público, eles começam com esse mesmo dinheiro contratando capatazes, contratando pistoleiros para ameaçarem as pessoas que porventura o denunciam. Aí vem uma outra página dessa história, é quando a justiça brasileira abre brechas para que esses bandidos, que é o pior bandido é esse, é o bandido que tira a saúde dos nossos filhos, é o bandido que tira a nossa saúde, aumentando o seu poder de barganha para continuar roubando na política. São esses bandidos silenciosos que se apoderam do poder público com o voto das pessoas que querem 100, 200, 300, uma troca de favor, para votar e deixá-lo continuar roubando. É lamentável a gente está falando isso aqui hoje,
no ano de 2020, lamentavelmente. Mas parece que essa cultura, ela não para, é uma engrenagem que não para. Essa cultura das pessoas pedirem dinheiro, dar um voto em troca de favores, essa cultura não para. As pessoas também têm culpa de ter político ladrão. Eu, certa vez, escutei um determinado político dizer de que cada povo tem o governo que merece. E ele foi mais objetivo. Cada povo tem o ladrão que merece. Se acham que o seu ladrão está bom, continue votando nele. Mas se você acha que tem que mudar para pessoas que você entende que são sérias, comece a fazer a mudança a partir de você. A partir de você. Porque se você for esperar que a justiça faça justiça, vai demorar e não é pouco. Vai demorar e não é pouco. Porque a justiça do Brasil, ela é lenta e cega. E o pior, ainda tem um pano na cara. Como pode ver as coisas? Certa vez eu perguntei, numa conversa amistosa, que o símbolo da justiça, todo mundo sabe, é uma estátua com uma venda nos olhos. E eu perguntei a uma pessoa, como é que a justiça pode ver as coisas se está com uma venda nos olhos? Esse é o símbolo da justiça? Essa pessoa me respondeu o seguinte: é porque com a venda nos olhos se faz a justiça sem... me fugiu até a palavra. Se faz uma justiça, digamos, por igualdade. Por igualdade. Mas a nossa concepção é de que não se faz justiça por igualdade. Infelizmente, aqui no Brasil é assim. Infelizmente. Infelizmente. Eu moro num país onde um político ladrão ainda manipula 90% ou talvez mais dos poderes no nosso país, dos poderes no Brasil. Político ladrão ainda manipula. Lá, advogados, padres, né? Profissionais. Outro dia eu vi um vereador pedindo a cabeça de um médico em uma determinada cidade aqui da Mata Sul. E foi atendido, o prefeito pôs o médico para fora, porque o vereador queria que o médico fosse atender onde ele quer. Como o médico disse que só atendia no hospital, que ele era pago para aquilo, porque ele não ia deixar o hospital descoberto de atendimento de um profissional da medicina, do médico, ele não podia se ausentar do hospital, até porque tinha muita gente. O vereador achou que o médico estava errado e ele estava certo. E o pior é que o errado venceu. Puseram o médico para fora. Pura política. Agora, uma política nojenta, que eu tenho vergonha dela. Você, pai de família honesto, tem vergonha. Eu tenho certeza. Infelizmente, é a mais pura realidade em nosso país. Olha, aconteceu, virou notícia, acidente na PE 126 entre Palmares e Catende. A PE 126 lá no engenho, na altura do engenho Humaitá, que pertence a Palmares. 2 veículos bateram frontalmente. Um Celta de cor prata com placa de Maceió e um Fiat Idea também de cor prata com placa de Palmares. Há quem diga que é de uma família de Palmares muito conhecida. Graças a Deus, não houve vítima fatal. Graças a Deus, todas as pessoas dos 2 veículos foram socorridas com a chegada do SAMU e outras ambulâncias que vieram prestar apoio
esse apoio de socorro, todas as vítimas foram levadas para o Hospital Regional de Palmares. Esse acidente aconteceu por volta das 11 horas da manhã, ali no Engenho Humaitá, entre Palmares e Catende. Com esse acidente, está aí, coloca aí, Carlos, mais uma vez. Pronto, tá aí. Com esse acidente, o trânsito ficou parado por alguns minutos. Assim sendo, se gerou uma grandiosa fila de veículos. Uma fila indiana, tanto de um lado quanto do outro, sentido Palmares e também sentido Catende. Mas a demora só foi enquanto se fazia a remoção. 2 acidentados, que graças a Deus, pelo menos no local, não teve vítima fatal, e espero que não aconteça. Parece-me que só danos materiais, dos males o menor, né? Dos males o menor. Agora, tem uma notícia aqui, que eu, há mais de 2 horas, venho me preparando para trazer no ar para você. Há mais de 2 horas. Você tá vendo esse garoto aí na tela? Abre cheio aí, Carlos. Abre essa tela cheia aí desse garoto. Abre essa tela cheia. A nossa produção, muito eficiente, por sinal. E fui resgatar aí essa foto dessa criança. Da criança Miguel. Com esse sorriso de criança, né? Sorriso puro. E essa criança teve um final trágico. Essa criança teve um final que corta coração. O Brasil e o mundo sabe da morte dessa criança. Está aí na tela para você. O Brasil sabe da morte dessa criança. O mundo começou a cobrar justiça por conta da morte dessa criança. Muitas pessoas, muita gente se sensibilizou ao redor do mundo com a morte desse garoto alegre, brincalhão, um garoto que teve sua trajetória interrompida muito cedo. Numa conversa amistosa com o avô dessa criança, ele relatou de que esse menino era o motivo da vida dele. Essa criança era o motivo da vida do avô. E mesmo como repórter, como apresentador de um programa, mesmo como profissional, vendo tantos e tantos crimes, mortes, acidentes, enfim, eu não tenho sangue de barata. Eu sou um ser humano. São 30 e tantos anos fazendo praticamente a mesma coisa rotineiramente, mas eu não tenho sangue de barata. E confesso que eu desabei. Não é fácil. Não é fácil. Essa criança, o garoto Miguel. O garoto Miguel, que é notícia hoje, inclusive na ONU, Organização das Nações Unidas, tem uma comissão para tratar exatamente do caso Miguel, o menino brasileiro, o menino nordestino, o menino pernambucano, o menino Miguel. A ONU, para você ver o tamanho
o tamanho da gravidade deste crime que a ONU, Organização das Nações Unidas, providenciou uma equipe exatamente para tratar e acompanhar o crime do garoto Miguel. A gente fica tentando se restabelecer espiritualmente para tratar deste assunto, levar essa matéria. Como eu havia dito, o caso do menino Miguel foi citado na ONU como exemplo de racismo sistêmico. Sabe o que significa isso? Você tem ideia? A Organização das Nações Unidas tratar de um crime de uma criança. Ah, mas é um crime? Não. Racismo sistêmico. O caso Miguel, criança de apenas 5 anos de idade, que morreu ao cair de um prédio de luxo na capital pernambucana no dia 2 de junho, foi citado. Escutem bem, analisem os senhores, façam aí suas reflexões. Comece a olhar. Eu sei que você tem um neto, tem um filho, você tem um irmão, tem um primo, tem um sobrinho com 5 anos de idade. Você tem alguém na sua rua. E um garoto, comece a olhar para aquela criança de 5 anos de idade e faz uma reflexão do que eu vou ler agora. O caso Miguel, criança de 5 anos de idade que morreu ao cair de um prédio de luxo na capital pernambucana. No dia 12 de junho, foi citado como exemplo de racismo sistêmico na pandemia em relatório do Grupo de Trabalho da Organização das Nações Unidas em Genebra. Sobre as pessoas que têm descendência africana, o documento concluiu em 21 de agosto, foi debatido ontem, quarta-feira. Esse documento foi debatido ontem na ONU, em reunião do Conselho de Direitos Humanos, como falei, em Genebra, na Suíça. Em alguns casos, não avaliar e mitigar os riscos associados à pandemia da Covid-19 e ao racismo sistêmico tem sido letal. Um exemplo disso foi o trágico falecimento de Miguel Otávio Santana da Silva, uma criança afro-brasileira, ou seja, de cor parda. Como aqui no Brasil, ainda, mesmo que todos digam que não, mas existe o racismo, existe o racismo aqui no Brasil, mesmo que todos digam que não. Afirmou o grupo de trabalho no texto, muitas pessoas no Brasil trabalham 6 dias por semana no trabalho doméstico, de modo que é mais provável que situações precárias sejam mais habituais do que se sabe. Por isso, é necessário mitigar os riscos no contexto da pandemia, pontuou o documento. Essa reunião do Conselho de Direitos Humanos da ONU ocorreu ontem, quarta-feira, em Genebra, na Suíça. Que também a ONU determinou a essa mesma equipe que acompanhe toda a tramitação do processo do menino Miguel. A ONU exigiu que as autoridades brasileiras tomem providências e que tratem com seriedade este problema, que, de acordo com o documento da ONU, pode ter sido
puro racismo com essa criança. Vergonha. Eu tenho vergonha de ainda ter que dizer para as pessoas que o meu Brasil é racista. O Brasil que é mixigenado por várias e várias raças, cores, e ainda tem esse preconceito nojento, tem esse preconceito besta com pessoas, às vezes que é pobre, às vezes que é preta, às vezes que é parda, às vezes porque não tem um teor financeiro melhor. Não deixa de ser perseguição por racismo. Todas elas. Este meu país, que basta o indivíduo ter uma condição de vida melhor, já se acha melhor do que os demais seres humanos. Fica aqui uma pergunta. E quando esses bonitões, esses ricões, esses brancos, que são racistas, quando eles morrem, para que lugar vão? O que levam da terra? Eu não sei se para o céu ou talvez para as profundas dos infernos. Não sei. Não sou eu que vou julgar. Porque se fosse eu diria. Mas eu não tenho esse poder. Só o lá de cima, Deus, o Supremo, é quem sabe. Ele julga. Vai julgar a mim e a você, que tem esse preconceito besta. Eu pago pelos meus pecados, ou pagarei. Cuide de pedir perdão para pagar pelos seus. Se és preconceituoso, terás uma dívida. E te confesso, mano, é cara. Eu estou aqui observando a nota ainda da ONU. Membro do grupo de trabalho, Dominique Day, chamou a morte da criança Miguel de tragédia. E durante a reunião do Conselho na ONU, mencionou os riscos de o trabalho doméstico ser considerado essencial e da vulnerabilidade da população que precisa fazer isso, que são descendentes de negros ou que são negros, diante desse cenário. É bom saber que o sistema da justiça está acompanhando o caso, disse a Dominique. Durante todo esse evento, embaixadores discutiram os riscos de a população afrodescendente nos respectivos países, sobretudo durante a pandemia da Covid-19, onde você tem ideia de quantas empregadas domésticas, quantos empregados domésticos chegaram a serem contaminados com a Covid-19 por seus patrões dentro de suas casas? Você tem ideia? Será que esses números já vieram à tona? De empregadas domésticas terem que chegar nas casas para trabalhar às 5 horas da manhã e só sai 8, 9, 10 da noite depois que os folgadinhos jantam. E ela ainda tem que lavar os pratos, deixar tudo pronto porque amanhã a vida continua do mesmo jeito para elas. Ainda sendo humilhadas, massacradas e recebendo um salário de miséria. Isso são mães, são jovens, são seres humanos que têm que passar por isso. Ainda hoje é a realidade do Brasil. E aqui, na nossa região, não é diferente. Nós temos casos assim.
Nós temos vários e vários casos deste naipe, infelizmente. Mas com a palavra, a justiça. Eu vou ali tomar uma aguinha. Em 3 minutos estaremos de volta. Farmabrito, medicamentos, fraldas e perfumaria, cuidando da sua saúde toda hora e todo dia. Farmabrito oferece atendimento especial. Atendimento especial. Temos aferição de pressão. Profissional farmacêutico em tempo integral. Farmabrito. Agora em 2 endereços: Rua da Aurora, Centro Palmares, e na Avenida Frei Caneca, em frente à Agência do Trabalho. Fazemos entrega a domicílio grátis. A Farmabrito faz entrega a domicílio grátis. Ligue agora mesmo. 3662-2705. Com atendimento especial. Farmabrito. Tem profissional farmacêutico em tempo integral. Farmabrito. Cuidando da sua saúde com atendimento especial. Clínica Santa Paula, há mais de 30 anos de existência, servindo com excelência. Dispõe dos melhores profissionais nas mais diversas especialidades médicas, atendendo com qualidade e competência. Dr. Dorivaldo Coutinho, ressonância magnética, ultrassom com Doppler colorido, ultrassom geral, raio-x digital, densiometria óssea, Dr. Elias de Araújo, Dr. Marcos Ferreira, Dr. Ricardo Moraes. A Clínica Santa Paula dispõe do mais moderno e avançado laboratório de análise clínica da região, o LAC, servindo com amor e eficiência. Doutora Cristiane Coutinho, LAC, 33 anos a serviço da saúde. Avenida José Américo de Miranda, fones 81-3661-0320 e 3661-1579. Avenida José Américo de Miranda, Palmares, Pernambuco. Churrascaria Boi na Brasa, seu point em Palmares, localizada na zona da Mata Sul de Pernambuco. Venha curtir diariamente o excelente atendimento oferecido aos clientes. Almoço, petiscos, bebidas, todo o serviço bem a gosto do cliente. Dispõe ainda de playground, música ao vivo nos finais de semana, karaokê, telão para os dias de futebol ao vivo e uma equipe de seguranças bem treinados para garantir a segurança de todos. Tudo isso preparado com exclusividade para você e sua família. Venha e comprove. A Churrascaria Boi na Brasa garante excelência no atendimento. WhatsApp 81996145299. Avenida Luiz de França, 1355. Palmares, Pernambuco, Brasil. Conheça Eri Cabeleireira, um ambiente agradável, climatizado, oferecendo conforto e beleza com Wi-Fi, uma equipe de profissionais de excelente qualidade, técnicas em penteados e maquiagem para o Dia das Noivas e todos os eventos. Maquiagem definitiva e escova de longa duração. Aceitamos todos os tipos de cartões. Eri Cabeleireiros, Rua Cleómenes Granja, 609, Centro Palmares. Fone 81-3661-0255. 3661-0255. Eri Cabeleireira. TV Net, a TV que vai até você. Olha, estamos de volta com o programa Padrão da Notícia, aqui na sua TV Net, com a apresentação deste amigo de vocês, o Ribeiro Júnior, a quem já lhes agradeço o carinho de nos assistir através da TV Net. O Brasil desandou, o Nordeste desandou, as nossas regiões desandaram e o nosso estado capengando. As estradas, uma desgraça. Fazem um remendo, eu chamo isso de remendo, né? Fazem um remendo nas estradas,
aqueles cuscuz que colocam em cima do asfalto. Operação tapa-buraco. Meu amigo, mas a operação tapa-buraco que esses caras fazem, eles não têm um nível. Quando você passa numa estrada que foi feita, ou numa rodovia, ou numa PE, que foi feita a operação tapa-buraco, observe, o carro anda trepidando. Por quê? Eles não têm é uma coisa desnivelada. A pista de rolamento fica com desnível de altos e baixos. Porque eles tapam aquele buraco, mas deixam mais alto do que o nível da pista. E sinceramente, eu queria entender como é que um imbecil, eu vou chamar um cara desse de imbecil, de um engenheiro, aprova uma obra dessa. Eu estava indo aqui para uma cidade do Agreste, saindo da Mata Sul para o Agreste, e claro que temos que ir por essa estrada denominada Espinha Dorsal, que liga o Agreste à zona da Mata Sul e litorânea. É a PE 120. Buraco estava de brincadeira. Você saía de um buraco grande e caía num maior. À noite, vários assaltos, acidentes, porque os motoristas danificavam seus veículos, ficavam ali à mercê, na vulnerabilidade, e os bandidos aproveitavam exatamente essa oportunidade para fazerem os roubos, assaltos. Mas agora fizeram a operação tapa-buraco e estão conseguindo tapar. Serviço de nojento. Serviço nojento. Fica menos ruim do que os buracos. É menos ruim do que os buracos. Mas isso não quer dizer que estão fazendo uma coisa 100%. É um paliativo. É um jeitinho brasileiro. E esse jeitinho brasileiro é aonde a coisa funciona. Lamentavelmente, é aonde a coisa funciona. Você sai daqui da Mata Sul, digamos, você sai de Palmares, eu vou falar aqui de Palmares, para o Agreste, a PE 120 que vai de Catende, do trevo rodoviário estadual, de Catende até Agrestina, vá rezando e pedindo a Deus para não quebrar o seu carro, porque não tem acostamento. Nunca foi feito. Porque os engenheiros, o Estado, os políticos acham que não há necessidade. Por que não tem necessidade? Porque eles não transitam ali. São raras exceções que passa um político a nível ou de uma instância maior que tenha o poder da caneta de fazer a sacanagem de abrir ali a licitação para a execução de acostamentos na PE 120. A PE 126 não fica para trás. Faz mais de 10 anos, que ali nas proximidades de São Benedito do Sul, faz mais de 10 anos, houve um deslizamento de barreira e levou parte do asfalto. Cortaram com a máquina um pedaço de barreira e até hoje, os carros passam exatamente tentando fazer o desvio no corte da barreira, porque ninguém até hoje teve a preocupação de fazer um
conserto condizente, decente, naquela PS 126. É ali pertinho, depois de Maraial, sentido São Benedito do Sul. Ali nas proximidades de Igarapeba, eu conheço até os nomes é porque eu tenho vários amigos nessa região, gente séria, gente que gosta realmente de fazer a coisa correta, às vezes esbarram em determinadas burocracias que este país nos coloca na cara, mas tem muita gente séria também, muita gente séria, tem muito gestor sério, muito político sério. Quando se trata de gente séria, grande administrador, eu quero daqui mandar um abraço ao meu grande amigo, meu querido prefeito da cidade de São Benedito do Sul, Júnior Amorim. Este exemplo de administração pública municipal, Júnior Amorim, um cara novo, mas um cara compromissado, um cara sério. Fala em gente séria, compromissada, preparada. Falar em gente preparada. Na próxima segunda-feira, eu vou estar trazendo aqui, para o programa Padrão da Notícia, uma convidada, candidata a vereadora pelo município de Catende, que vem trazer as suas propostas, Andréa de Lima Silva, como é conhecida, lá na cidade de Catende. Uma jovem preparada para assumir uma vaga, uma cadeira na Câmara dos Vereadores da cidade de Catende. A cidade de Catende também, que me perdoe, senhores políticos de Catende, como já disse, tem muita gente séria. Muita gente séria. Mas tem cada político que beza a Deus, viu? Meu Senhor Jesus Cristo. Tem cada político na cidade de Catende. Tem tanto do político em Catende. A exemplo de outras cidades, né? Palmares também tá outra desgraça, né? Palmares é um caos administrativo de um prefeito irresponsável que não tem compromisso com ninguém de Palmares, nenhum palmarense. Ele tá levando como se um dia... É assim que o prefeito anda em Palmares. Meu coração for consultado. Prefeito, você tá levando a administração pública do município de Palmares um verdadeiro samba de crioulo doido. Que é isso? Promete, não cumpre. Se compra, não paga. Eu não encontrei ainda uma pessoa em Palmares. Veja bem, eu ainda não encontrei. Eu não estou dizendo que você é. Eu estou dizendo que eu ainda não encontrei uma pessoa que falasse de bem de você. Não da sua pessoa em particular, mas do administrador. Do gestor. Isso é, sinceramente, vergonhoso. E parece que tem alguns políticos que quanto mais sacana, pra ele parece que é melhor. E olha que eu acho que é assim. Eu só queria saber que porra de doença é essa. Porque quanto mais ele é sacana, mas parece que ele se sente mais, né? Aí tem mais puxa-saco. Que até para ser puxa-saco desse sacana, tem uma hierarquia, né? Tem o puxa-saco 1, puxa-saco 2, puxa-saco 3. Até para ser puxa-saco desses caras, que é uma pá de gente safada, viu? Agora, por que que tem isso neste país? Porque a justiça permite. A nossa justiça brasileira permite. Tá aí o maior exemplo. Políticos nomeando juízes,
desembargadores sendo investigados, juiz sendo investigado. O que poderia ser um exemplo, o governador do Rio de Janeiro, um juiz, agora governador. Se já não entrou o impeachment dele, né? Tá aí às portas de um impeachment. Por sacanagem, um cara que poderia dar bom exemplo. Afinal de contas, um juiz de direito, Whitson, governador do Rio de Janeiro, eleito com a promessa de moralizar o estado do Rio de Janeiro, foi uma catástrofe. Ou está sendo. E outros, e outros, e outros por aí afora. Mas tem um bando de gente trabalhando para esse pessoal não cair, trabalhando para esse pessoal ladrão na política, profissionais ladrões de política, não caírem, porque estão comendo também. E o eleitor ainda se deixa levar por promessas vãs, promessas que faz de conta, promessa que eu vi um elefante voando. Vamos acordar, gente. Vamos tratar a coisa com seriedade. Por que é que países minúsculos na Europa tem mais vez do que o Brasil? Tem mais dinheiro do que o Brasil? Porque são organizados e não tem ladrão dentro da política. É só isso, não tem mistério. Porque o Japão teve, depois da Segunda Guerra Mundial, acabou. Se você vê o Japão hoje, uma das grandes potências mundial, e o tamanho do Japão em se comparando ao Brasil. O Brasil dá uns 20 Japão, ou mais, não sei. Tem até que olhar a quilometragem por metro quadrado do Japão e depois do Brasil e fazer um comparativo. Será que isso não é vergonhoso? Nós sermos brasileiros e lá fora a nossa fama é que somos corruptos. Não é eu, você, cidadão. É o político brasileiro. Infelizmente. É essa a realidade que está lá fora. É esse o nosso retrato lá fora. Lamentavelmente. É vergonhoso. Agora eu faço feito um grande narrador esportivo. Ele dizia: o que é que eu vou dizer para os meus filhinhos quando chegar em casa? Se não bastasse, professores do estado de Pernambuco, da rede estadual, decretam greve. Já tá bom. Acaba de piorar. Em votação realizada na tarde de ontem, quarta-feira, dia 30, através de assembleia virtual, os professores da rede estadual de ensino de Pernambuco decidiram decretar greve, de acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco, Sintep. Mais de 1.500 professores profissionais decidiram pela paralisação. Na sexta-feira, dia 2, que é amanhã, uma comissão volta a se reunir com o governo do estado de Pernambuco e nova assembleia será realizada na próxima segunda-feira, dia 5. O dia 6 de outubro foi a data estabelecida para o retorno das atividades presenciais, começando com as turmas do terceiro ano do ensino médio. O Sindicato dos Professores de Pernambuco, que reúne profissionais das escolas da rede particular de ensino, decretou estado de greve. A categoria também reage
a decisão do governo do estado de permitir a volta das aulas presenciais. Com a palavra, as autoridades. Com a palavra, pessoal da saúde, se pode liberar ou não. Agora, quantos meses faltam para ir para terminar o ano? No caso, 3, né, Carlos? 3 meses. 3 meses. Aqui só uma questão de opinião. Questão de opinião. Se já se passaram 9 meses, não é isso? 9 meses sem aula. E por que não terminar o ano e começar com segurança 2021? Começar um ano com segurança. Aí, volta às aulas agora. Daqui a 2 meses, para tudo. Porque vem o final do ano, vem férias, vem não sei o quê. As aulas só começam ou recomeçam no próximo ano. Talvez fevereiro. E por que não deixar para começar tudo de uma vez no mês de fevereiro? Porque se vai começar as aulas com segurança para os alunos. Por conta dessa transmissão desse vírus, desse vírus miserável. Se já aguentou, já passou até aqui, mais 3 meses, não vai fazer nenhuma diferença no tocante aos alunos. Isso é uma forma de pensar leiga deste humilde apresentador, Ribeiro Júnior. Mas, com a palavra, as autoridades. Olha, última notícia, o prefeito de Agrestina conseguiu habeas corpus e saiu da penitenciária ontem à noite. Ontem à noite, o prefeito de Agrestina, a terra das andorinhas, prefeito Tiago Lucena Nunes, obteve um habeas corpus e deixou a penitenciária Dr. Juiz Plácido de Souza, em Caruaru. Ele foi solto no início da noite de ontem, quarta-feira, dia 30, e vai responder ao processo em liberdade. O vice-prefeito, como é conhecido por Zito da Barra, já havia sido solto na semana passada por questões de saúde. O prefeito Tiago Nunes de Agrestina e Zito da Barra foram presos na terceira fase da Operação Pescaria, deflagrada pela Polícia Federal no dia 10 do mês passado, 10 de setembro. Essa operação foi em parceria com a Controladoria Geral da União. Ao todo foram expedidos 5 mandados de prisão, além do prefeito de Agrestina, Tiago Nunes, e do vice Zito da Barra. Também foram presos um funcionário da prefeitura, mais 2 empresários que davam sustentação ao que a Polícia Federal chamou de roubo. Fala em Agrestina, pedreiro morre vítima de choque elétrico em Agrestina. Pedreiro, infelizmente, estava trabalhando e caiu, tocou na rede elétrica e bateu o pino e morreu. Infelizmente. Isso aí é um caso que eu não gosto nem de noticiar esse tipo de caso. Mas, se aconteceu, virou notícia. Meus amigos, nós queremos agradecer o carinho da audiência. Agradecer a toda a nossa produção. Aos meus queridos que sempre fazem a produção deste programa, tendo a competência do diretor de áudio, Carlos. Carlos França, o namorador. Esse é o diretor de edição e a apresentação deste amigo de vocês, o Ribeiro Júnior. Olha, você acha que você é líder? Então faz o seguinte: começa a andar, de preferência em uma praça. Olha para trás, depois de 5 minutos ou 10, você olha para trás. De repente, tem uma multidão te acompanhando. Pode ser uma pequena multidão, mas estão te acompanhando, te seguindo. Então, verdadeiramente, tu és um líder. Mas se por um acaso você olhar para trás
e não tiver ninguém te acompanhando na tua caminhada, otário, estás apenas passeando. Boa tarde. TVNet, a TV que vai até você.